Ninguém gritou, ninguém riu, ninguém ousou sequer piscar, porque naquela manhã em Roma, a cidade que mandava no mundo estava prestes a engolir a própria dignidade, diante de um cavalo. O pátio cheirava a mármore aquecido e ferro. O sol batia nas colunas como lâminas douradas. E ali, no centro, entre soldados imóveis e senadores de toga impecável, estava ele, Incitatus. O animal respirava forte, as narinas úmidas soltando vapor leve, como se também sentisse que o ar estava errado. As patas firmes no chão, os olhos escuros, calmos, sem entender o tamanho do jogo que estava prestes a vencer. Então vem a cena que parece impossível, mas que nasce de um tempo real, duro e histórico. O imperador Calígula, jovem, carismático, amado no início e temido depois, resolve empurrar Roma até o limite do ridículo e fazer disso uma arma. Ele não queria apenas mandar. Queria ver homens poderosos se curvando por dentro. Queria ouvir o estalo invisível da humilhação. E é aqui que a promessa desse vídeo se fecha como uma armadilha. Você vai descobrir como um imperador conseguiu transformar um gesto que parece loucura em um plano calculado de controle, medo e vingança. E porque no fundo essa história muda a forma como a gente enxerga a política, a elite e a coragem. Porque o que quase ninguém conta é que Roma não era só espada e glória. Era teatro, era máscara, era sobrevivência social. E Calígula entendeu isso cedo demais. Os relatos antigos, como os de Suetônio e Cássio Dio, registram o rumor que atravessou corredores como veneno. Calígula queria fazer do cavalo um cônsul. Sim, cônsul. O cargo que simbolizava a honra máxima, o topo da república, o lugar onde a voz dos homens grandes deveria ecoar. E de repente, esse lugar seria ocupado por um animal. Mas não é só sobre um cavalo. É sobre o que acontece quando um homem percebe que pode quebrar a alma dos outros sem derramar uma gota de sangue. Imagine a cena. Senadores que passaram a vida treinando discurso, postura, reputação, tendo que aplaudir, tendo que sorrir, tendo que fingir que aquilo fazia sentido, porque a alternativa era simples e silenciosa: o exílio, a ruína ou a morte disfarçada de acidente. E se você está pensando, isso é exagero, segura essa sensação, porque a Roma de Calígula era um lugar onde uma piada podia te matar, onde uma palavra mal colocada virava sentença, onde o poder não precisava ser justo, só precisava ser temido. Você está prestes a ver algo que parece fábula, mas foi usado como lâmina política. E a pergunta que vai grudar na sua mente até o fim é: Calígula era realmente louco? Ou estava são o bastante para entender que o jeito mais rápido de dominar homens orgulhosos é obrigá-los a ajoelhar, sem que eles possam reclamar? Porque quando um cavalo pode virar cônsul, o que sobra da grandeza humana? E o pior é que isso foi só o começo. O silêncio que ficou depois daquela ideia, um cavalo como cônsul, não era apenas espanto. Era um tipo de frio que entrava por baixo da toga, subia pela espinha e parava na garganta. Roma, a cidade que se dizia eterna, descobria que também podia ser feita de papel. E Calígula era o fogo com um sorriso. Para entender por que essa história é tão única, você precisa voltar um pouco, como se a câmera recuasse pelos corredores do Palatino. Calígula não nasce monstro, ele nasce símbolo, filho de Germânico, general amado pelo povo, herói com cheiro de vitória. Quando o velho imperador Tibério morre no ano 337 d.C., a cidade vibra como se estivesse tirando um peso do peito. O novo príncipe é jovem, bonito, carrega a promessa de dias melhores. No começo ele solta prisioneiros, perdoa dívidas, abre jogos, distribui sorrisos. Roma pensa: agora sim. Mas o que ninguém sabia era que, por trás desse brilho, havia uma ferida aberta. Calígula cresceu cercado por suspeitas, traições e mortes dentro da própria família. Em Roma, poder não era trono, era armadilha. E quanto mais alto você subia,
mais perto ficava do abismo. Aí vem a virada. E ela é histórica. Poucos meses depois de assumir, Calígula adoece gravemente. As fontes antigas descrevem febre, delírio, um corpo queimando por dentro. A cidade inteira promete sacrifícios aos deuses para salvar o imperador. E ele sobrevive. Só que o homem que levanta da cama já não é o mesmo que entrou nela. Algo muda. O ar ao redor dele muda. O palácio muda. E a política, que já era cruel, começa a virar espetáculo. Agora imagina o cenário, o Senado, aqueles homens que se achavam guardiões da tradição. Precisa conviver com um jovem que não quer apenas governar, quer provar um ponto. E o ponto é simples e assustador. Vocês não mandam em nada. Eu mando até no que vocês fingem respeitar. Se você estiver curtindo essa narrativa e quer que eu continue abrindo essas portas proibidas da história, já deixa o like agora. Porque cada detalhe daqui pra frente fica mais estranho, mais tenso e mais revelador. E é aqui que o cavalo entra como símbolo vivo, quase como um personagem de tragédia. Incitatus não é só um animal bonito, ele vira uma provocação ambulante. Diziam que Calígula mandava construir estábulos de mármore, que o cavalo tinha adornos caros, que havia um cuidado exagerado, como se o imperador estivesse esculpindo uma piada na frente da elite. Segundo os relatos, ele cogita dar ao animal honras e cargos que homens passavam a vida perseguindo. E mesmo que parte disso seja exagero dos cronistas que odiavam Calígula, o impacto do rumor já cumpria a função: destruir a moral do Senado sem precisar declarar guerra. Porque pensa comigo, como um senador reage a isso? Se ele protesta, ele vira inimigo. Se ele concorda, ele vira cúmplice do próprio rebaixamento. Se ele tenta rir, pode ser lido como desrespeito. É um labirinto. E Calígula adora labirintos, porque dentro deles, quem controla a saída, controla a respiração de todo mundo. E essa é a grandeza sombria desse episódio. Ele não é só loucura. Ele é um teste de submissão. Um aviso. Uma sentença dita sem palavras. E agora, com Roma nessa corda bamba, metade fascinada, metade apavorada, a pergunta deixa de ser: ele vai fazer isso mesmo? E vira algo pior. O que Calígula vai exigir depois que todos aceitarem o absurdo como normal? Porque quando a cidade mais poderosa do mundo aprende a engolir uma humilhação pública, ela se torna capaz de engolir qualquer coisa. A cidade tenta voltar ao normal, como quem varre sangue seco do chão e finge que não viu. As fontes das praças continuam cantando água. Os vendedores gritam preços. Os sinos dos templos marcam as horas. E ainda assim, algo lateja por trás de tudo, como um tambor longe demais para você tapar com as mãos. No Palatino, Calígula passeia devagar, dedos roçando os anéis, olhando Roma como quem olha um tabuleiro. E naquela semana, ele resolve começar o jogo com uma peça que ninguém respeitaria. Justamente por isso. À tarde, o Senado é convocado. A sala respira incenso velho e ansiedade fresca. Toga branca por fora, medo por dentro. Alguns homens ensaiam expressões neutras como se o rosto fosse um escudo. Outros cochicham sem som, só mexendo os lábios. É verdade? Ele vai mesmo. E quando as portas se abrem, não entra um general, não entra um jurista, entra Calígula com aquela calma de quem não precisa correr. Atrás dele, guardas pretorianos. E por um instante, a presença deles pesa mais que a do imperador, porque todo mundo entende o recado. Aqui, qualquer frase pode terminar em arrasto de sandália no mármore e desaparecer. Calígula se senta. Observa. Deixa o silêncio trabalhar por ele. Depois fala como quem conta uma curiosidade. Que Roma anda, cheia de homens importantíssimos, cheios de títulos e virtudes. Ele sorri, um sorriso curto, e joga a isca. Dizem que vocês amam a república e a tradição. Então vamos honrar a tradição. A palavra honrar sai doce, mas o gosto no ar é de ferro. A tensão cresce quando um senador mais velho,
voz tremendo de idade e de cálculo, pergunta com cuidado cirúrgico qual pauta será discutida. Calígula inclina a cabeça, quase divertido, e responde, algo como, o mérito. A sala prende o ar. Mérito. Essa palavra em Roma é faca, é moeda, é desculpa para execução. E então vem a primeira revelação, rápida como um estalo. Calígula não precisa declarar que vai nomear incitatus naquele instante. Basta sugerir, basta deixar a sombra da ideia cair sobre os ombros dos homens. Ele comenta casualmente que seu cavalo é disciplinado, não fala demais, não conspira, não vende favores, e que talvez Roma precisasse de mais simplicidade. Alguns riem, um riso baixo, errado, automático, riso de sobrevivente, e o imperador percebe quem riu rápido demais, quem riu tarde demais, quem não riu. O medo vira uma coisa física. Um senador engole em seco e parece engolir a própria carreira junto. Outro ajeita a toga como se ajeitasse o pescoço antes do golpe. E Calígula passeia com os olhos por cada rosto, como se estivesse assinando uma lista invisível. A armadilha está montada. Se eles aceitarem a piada, aceitam a humilhação. Se rejeitarem, rejeitam o imperador. E rejeitar o imperador, naquela Roma, é discutir com a morte. Aí, como num teatro cruel, ele oferece um alívio. Um alívio que não cura, só adia. Ele muda de assunto de repente. Fala de jogos, de obras, de festas. O ar volta a circular. Alguns homens quase acreditam que foi só um comentário. Mas o que ninguém consegue desver é o mecanismo por trás. Calígula está treinando o Senado como se treina um animal. Recompensa, ameaça, silêncio, recompensa. E cada volta desse ciclo arranca um pedaço de dignidade sem deixar sangue no chão. Mas a história não para na sala. Ela escorre pelos corredores. Naquela noite, em casas ricas escondidas por jardins, senadores se reúnem em torno de lâmpadas a óleo, com taças que ninguém consegue terminar. Um deles sussurra: ele quer nos quebrar. Outro responde: não, ele quer nos mostrar que já estamos quebrados. E alguém, quase num soluço de raiva, pergunta o que todos pensam e ninguém quer dizer em voz alta. Se ele pode fazer um cavalo parecer mais digno do que nós, então o que nós somos? E é aqui que o absurdo vira perigo real. Porque, segundo os relatos antigos, Calígula não se contenta com rumor. Ele alimenta o rumor. Ele dá corpo ao boato. Ele trata incitatus como um nobre. Presenteia, exibe, faz questão de que se comente. Não porque ame o cavalo, mas porque odeia o orgulho dos homens que o cercam. E quanto mais eles tentam manter a pose, mais ele empurra. A próxima convocação se aproxima como tempestade. E agora já não é só uma piada atravessando Roma. É um teste público de submissão. Um espelho, colocado à força diante dos poderosos, refletindo algo insuportável. Talvez o império não seja governado por leis, mas por caprichos. Talvez a glória romana seja apenas um cenário. E talvez, atrás do cenário, exista um menino que aprendeu cedo que o mundo só respeita quem quebra primeiro. Na manhã seguinte, Roma acorda com um céu tão limpo que chega a insultar. A luz cai sobre as pedras como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro do Palatino, o mundo cheira diferente. Couro, feno fresco e metal. O som é outro. Cascos batendo lento, correntes leves, um bufar quente que parece fumaça viva. E ali, longe das togas e das frases ensaiadas, Calígula entra no estábulo como quem entra num templo particular. Incitatus está de lado, o pelo brilhando como bronze polido. O cavalo vira a cabeça e encara o imperador com aquela calma animal, uma calma que não pede licença, não teme rumor, não entende intriga. Calígula se aproxima e passa a mão pelo pescoço dele, devagar, quase com ternura. Por um momento, dá para acreditar que ali existe paz. Um imperador sozinho com seu símbolo. Um homem tentando calar o barulho do mundo com o toque numa criatura que não mente. E então ele fala, não para alguém, mas para o próprio ar,
como se o estábulo pudesse guardar segredo. Eles me olham como se eu fosse um menino brincando com o império. A frase cai pesada. Mas eu sei o que eles fizeram. Eu sei o que eles fazem. A mão dele aperta um pouco mais forte. E o cavalo apenas respira. Silencioso. Inocente. Perfeito para a função. Um criado aparece. Discreto. Olhos no chão. Calígula nem vira o rosto. Só pergunta. O Senado comentou? O criado responde que sim. Que há medo. Que há raiva. Que há risos nervosos. E Calígula solta um som que quase parece riso, mas não é. É desprezo. É satisfação. É como se ele estivesse vendo pela primeira vez a elite romana engasgar com algo que não consegue comprar. Tensão se aproxima como lâmina escondida quando ele dá a ordem seguinte, simples e terrível. Quero que todos saibam. Não é quero fazer. É quero que todos saibam. Porque o ato, para Calígula, importa menos do que o efeito. A nomeação pode nem acontecer de forma oficial, e ainda assim a humilhação já terá sido consumada. A dúvida é a corda no pescoço do Senado. A dúvida é o chicote que estala sem tocar. E aí vem a revelação política que muda o jeito de enxergar tudo. O cavalo não é prêmio. É termômetro. Calígula está medindo o quanto Roma ainda tem de coluna e quanto já virou gelatina. Cada senador que finge concordar, cada homem que engole seco e bate palma, vira a prova viva de que a antiga república, aquela ideia de honra, debate e limites, já morreu, e o corpo só não caiu porque ainda está vestido. Ele se afasta do cavalo e caminha até a porta. Para, olha por cima do ombro e diz algo que soa como um feitiço. Um animal não trai. A frase é curta, mas rasga, porque em Roma, traição era ar, era comida, era herança. E se você cresceu cercado por veneno, a ideia de confiar num cavalo começa a aparecer lógica demais. A notícia corre mais rápido do que as carruagens. Nas ruas, o povo transforma em piada, depois em fofoca, depois em medo. Alguns acham genial. Ele está mostrando quem manda. Outros sussurram. Se ele faz isso com o Senado, o que fará conosco? E os senadores, trancados em suas casas, começam a perceber um detalhe ainda pior. Não dá para vencer um homem que transforma qualquer reação sua em derrota. Na sessão seguinte, o ambiente volta a ser aquele aquário de olhos tensos. Calígula entra e não fala do cavalo de imediato. Ele fala de impostos, de obras, de abastecimento. Coisas normais. E isso é o golpe. Porque a normalidade, depois do absurdo, vira tortura. Você fica esperando o tapa. E o tapa demora. Cada minuto vira humilhação antecipada. Cada gesto simples vira ameaça. Quando, enfim, ele menciona incitatus, ele faz isso como se estivesse lembrando de um detalhe simpático. Comenta que o cavalo merece ser ouvido, que talvez um dia Roma descubra o valor do silêncio obediente. Um senador tenta responder com uma frase elogiosa, mas a voz falha no meio. Outro concorda rápido demais, e Calígula o encara como quem marca um animal medroso. E então de novo ele oferece um alívio mentiroso. Ele muda de assunto, ri, chama todos para um banquete, como se tudo fosse brincadeira, só que ninguém sai leve, porque agora o Senado entendeu a regra do jogo. Não existe saída honrosa. A honra é exatamente o que Calígula está cobrando como imposto. E o cavalo é apenas a moeda mais barata e mais cruel para pagar. E quando a noite cai, com tochas tremendo nos corredores, um pensamento cresce em algumas cabeças como febre. Talvez a única forma de parar um homem que faz do império um palco seja arrancá-lo do palco. Mas quem teria coragem? Quem pisaria nessa linha, sabendo que, se falhar, a humilhação seria eterna? A noite do banquete chega como um perfume caro que não consegue esconder o cheiro de perigo. O Palatino brilha. Tochas tremem nas paredes, dourando o mármore como se o palácio estivesse por dentro de uma fornalha elegante. Há música, há risos, há taças se enchendo sozinhas, há bandejas que parecem não ter fim. E no meio desse espetáculo,
Os senadores entram como quem pisa num lago congelado, sorrindo por cima, sentindo as rachaduras por baixo. Eles sabem que Calígula ama banquetes porque ali ninguém tem tribuna para se proteger. Só boca, só gesto, só corpo. E um corpo, em Roma, é um documento que pode ser lido. Calígula aparece tarde como quem faz o mundo esperar respirar. Quando chega, ele não entra. Ele toma o espaço. A sala inteira se ajusta ao ritmo dele, como se o ar fosse propriedade privada. Ele cumprimenta alguns pelo nome, com um carinho quase ofensivo. Ignora outros com precisão cirúrgica. E a cada recorte, os homens entendem. Ele está escolhendo alvos como um caçador, escolhe o animal mais cansado. A comida vem em ondas, e junto com ela vem a anestesia do vinho, essa falsa coragem que faz a língua se soltar e o julgamento cair. É exatamente o que ele quer. Em certo momento, no auge da música, Calígula levanta a mão. O som morre. A sala fica tão silenciosa que dá para ouvir o óleo crepitar nas lamparinas. Ele fala com aquela leveza de quem vai contar uma anedota. Diz que Roma é cheia de títulos, cheia de homens digníssimos, mas que às vezes a dignidade é só uma roupa bem passada. E então ele anuncia com voz limpa que quer apresentar um convidado de sangue mais puro do que muitos ali. Um riso aparece em alguns cantos e morre rápido, como se tivesse sido esfaqueado. As portas se abrem. E Incitatus entra. Não como animal de estábulo, como símbolo, como golpe. Há adornos, há brilho. Há uma presença quase absurda porque o cavalo não sabe que virou faca. Ele só caminha. E esse caminhar simples, indiferente, faz a elite romana parecer menor. Calígula acompanha o animal com a mão no ar, como se conduzisse um rei. E aí ele lança a frase que fica suspensa, pesada, impossível de empurrar para o chão. Digam-me, ele não é mais tranquilo do que alguns dos meus conselheiros? Ele não precisa dizer cônsul. Ele nem precisa dizer nomeação. A sala inteira completa a frase por ele, dentro da cabeça, e isso é o pior. A humilhação acontece sem papel assinado. A vergonha vira consenso. Um senador tenta reagir com humor, elogiando a beleza do animal, e Calígula o olha como quem olha um servo implorando migalhas. Outro baixa os olhos. Outro bebe de uma vez, como se pudesse afogar o momento. E então o imperador faz o movimento mais cruel de todos. Ele pede aplausos, não como ordem explícita, mas como sugestão suave, como se fosse natural aplaudir. E o som que se segue é terrível. Palmas batendo sem alma. Uma chuva de mãos que não celebram nada, apenas evitam a morte. O cavalo imperturbável apenas respira. O povo de Roma, lá fora, jamais ouvirá o som exato desse aplauso. Mas os senadores nunca mais esquecerão. E no meio desse teatro, surge uma nova revelação, mais íntima, mais venenosa. Um jovem senador, bêbado de vinho e desespero, sussurra a outro. Ele não quer o cavalo no cargo, ele quer a gente de 4. O outro não responde. Só treme pouco, porque todos ali entendem o mecanismo biológico do medo. Quando você é forçado a aplaudir o que te envergonha, seu corpo aprende obediência sem precisar de correntes. Calígula está treinando reflexos, está reescrevendo instintos, e isso vale mais do que qualquer decreto. Mais tarde, no canto da sala, 3 senadores se juntam como conspiradores de escola, mas com olhos de homens que já viram a morte de perto. Um diz que isso não pode continuar. Outro lembra, num sussurro quase sem voz, que quem enfrenta o imperador costuma adoecer repentinamente. O terceiro fala uma frase que parece simples, mas muda o ar. Ele está se divertindo. E é aí que tudo fica mais escuro, porque se o terror virou entretenimento, então não existe negociação, não existe limite, não existe apelo, existe apenas o próximo número do espetáculo. Calígula circula entre as mesas, e em cada parada ele colhe algo. Um elogio forçado, um medo mal escondido, um silêncio que grita.
E ele guarda tudo como um colecionador guarda moedas raras. Em um momento, ele se inclina perto de um senador conhecido por discurso moral e pergunta, com delicadeza quase infantil, se ele acha que um cavalo seria capaz de governar com mais honestidade do que certos homens. O senador engole. Tenta responder com prudência. E Calígula o interrompe com um sorriso. Eu sabia que você entenderia. Essa frase dita assim é uma sentença sem tribunal, porque agora o homem está marcado. Se concordou, se humilhou. Se discordou, afrontou. Qualquer caminho é lama. A madrugada avança. Alguns convidados já não controlam a própria máscara. A música volta, mas soa distante, como se estivesse tocando debaixo d'água. E em algum ponto, Calígula se retira, deixando a sala com a sensação de que o predador apenas bocejou. Os senadores saem em grupos atravessando corredores longos demais, com o eco dos próprios passos como martelo. Lá fora, Roma dorme sem saber. E isso é o mais cruel. A cidade continua linda, continua eterna, continua indiferente, enquanto dentro de alguns homens, algo foi destruído de forma irreversível. Porque a partir daquela noite, não importa se Incitatus virou ou não virou cônsul de verdade. A ideia já cumpriu seu trabalho. O Senado já aprendeu que títulos são brinquedos na mão de um homem só. E quando um sistema aceita a possibilidade de aplaudir um cavalo por medo, ele aceita também a possibilidade de aplaudir qualquer absurdo que venha depois, contanto que a própria pele permaneça intacta. Só que há um detalhe que os cronistas deixam no ar, como uma vela prestes a apagar. Quando você humilha os poderosos em público, você não os transforma em aliados. Você transforma em lâminas escondidas. E Roma era especialista nisso. Em sorrisos que escondem punhais. Em abraços que medem a distância do coração. Na última imagem que fica dessa história, não é o cavalo. É o som. Palmas sem orgulho, risos sem alegria. E um imperador jovem, caminhando de volta para seus aposentos, com a leveza de quem acabou de provar uma coisa sobre a humanidade. Talvez a coisa mais perigosa de todas. Que a dignidade é mais frágil do que mármore. E que, quando o medo aperta, até os homens que mandavam no mundo aprendem a obedecer a um silêncio. E se você estivesse naquela sala, você aplaudiria? Ou você teria coragem de deixar as mãos paradas e pagar o preço de ser o único humano num império que, por um instante, decidiu ser governado pelo absurdo?